Ótima gravação foi iniciada. Boa noite a todos. Eu me chamo Josiel Gomes, atuo aqui no Saleto Edu. Bem, então hoje vamos falar um pouco sobre a norma ABNT NBR 14653, parte 5, que é referente à avaliação de máquinas, equipamentos e instalações de bens industriais em geral. Como eu falei, eu sou o engenheiro Josiel Gomes, eu sou pós-graduado em gestão de projetos, e hoje também eu faço mestrado na área de engenharia ali no Cefet. Tenho experiência aqui na sala de engenharia, na área de perícia, assistência técnica de perícia, também na análise e fiscalização de contratos, sou especialista em gestão de projetos e também atuo na área de como vistoriador para fins de laudos técnicos de engenharia. Só contando um pouco aí da vivência aqui na Saleta também, um pouco alguns prêmios que a gente ganhou aqui no decorrer aqui da empresa. Eu estou na Saleta desde 2017. Lá em 2019, a partir do meu artigo de TCC, juntamente com a equipe da Saleto, a gente conseguiu publicar esse artigo na revista técnica do IBAP lá em 2019, que é referente ali a uso de drone para inspeções de alguns equipamentos em uma mineradora. No caso, era uma correia transportadora e um habilitador de mandíbula, no qual, através ali de algumas filmagens e fotografias com drone, a gente conseguiu verificar ali o início de ruptura de uma correia, que se caso essa correia viesse a romper ali no decorrer das operações, traria ali um atraso, né? A planta teria que parar a produção. Então, através do drone, conseguiu identificar aí essa anomalia. Então, isso aí é um exemplo aí de alguma inspeção de equipamentos. Mais adiante, depois a gente publicou também esse artigo na revista O Empreiteiro, e a gente ganhou um prêmio em Nova Inf 2020 com esse artigo também, esse mesmo artigo que veio lá de 2019. Parece que tem alguém aqui no lobby. Ótimo, alguém já aceitou eles. Então, continuando, a gente vai falar aqui hoje, pessoal, agora entrando aqui na nossa palestra, a gente vai falar a respeito do objetivo da norma, né, a BNT NBR 14653, parte 5. A classificação, segundo essa norma, ela tem ali uma classificação aí de alguns elementos. As atividades básicas também previstas nessa norma, metodologias aplicáveis, especificação das avaliações quanto à fundamentação. A gente vai falar um pouquinho do que deve conter no laudo de avaliação, né, conforme a norma, procedimentos específicos, e no final vou trazer um case que a gente fez aqui a gente presta esse serviço também de avaliação de bens imóveis, e, no caso, é voltado para a norma 14653, parte 5, e eu vou trazer esse case para vocês e ver como é que é isso na realidade, tá? Ou seja, essa norma, né, ela pode ser aplicada em avaliações de equipamentos de diversas finalidades. Então, eu trouxe uma foto aí, né, da linha amarela, que é usada em obras. Então, esse é um dos equipamentos que a gente pode fazer ali a avaliação, para verificar como é que está a vida útil. Eu vou fazer uma venda desse equipamento, eu quero verificar quando que ele vale, né, realmente. Então, a norma, ela traz esse respaldo para a gente. Então, a norma ABNT 14653 é uma norma voltada para avaliação de bens. Então, vamos falar em geral. E ela é dividida em 7 partes, sendo a primeira parte voltada aí para procedimentos gerais, a segunda parte voltada para avaliações de bens, mais voltado para imóveis urbanos. Tá? Então, quando você pega essa norma, a parte 2, ela se trata disso. Já a parte 3, ela também tem ali, voltada agora para imóveis rurais. A parte 4 para empreendimentos, seja qual ele for a finalidade.
A parte 5 é a que a gente vai falar hoje, que é voltada para máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Também ela é dividida também em recursos naturais e ambientais, que equivale à parte 6 e, por último, patrimônio históricos. Então, ela é uma norma ampla. Por ela ser ampla, ela foi dividida em várias partes para não misturar, né? Vamos falar que cada uma dessas partes aqui é determinar a um profissional específico. Por exemplo, em editais de alguns bancos, eles pedem, né, que o profissional que vai fazer a avaliação de algum equipamento, ele tenha feito um curso nessa norma 14653 e ele pede um curso de 20 horas, mas atrelado a algum desses itens, tá? Alguma dessas partes. Então, a norma ABNT, ela tem alguns objetivos e ela traz ali diretrizes para avaliação do empreendimento, ponto A. Então, quando eu vou fazer a norma, eu tenho que trazer a classificação da sua natureza. Outra diretriz que ela traz também é intuição e terminologias, definições, símbolos e abreviaturas que você vai usar ali para fazer o seu laudo, né, posteriormente. Tem que ter também, né, traz a diretriz para descrição das atividades básicas, né, que você vai para você fazer ali a sua avaliação. Ela define também a metodologia básica, as especificações das avaliações e requisitos básicos de laudo e pareceres técnicos de avaliação. Continuando, então, também a norma, o que que é a norma? Aí já 14.653, a parte 5, o que que ela tem por objetivo principal? Ela visa detalhar e complementar os procedimentos gerais estipulados na NBR 14.653, parte 1, que era de procedimentos, que constitui uma norma guia nos aspectos que diz a respeito à avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bem industrial em geral. Também, além disso, né, ela traz aí os procedimentos para as avaliações desses bens e apresenta procedimentos específicos para avaliações de valores de riscos, avaliação para o comércio exterior e reavaliação de ativos imobilizados. Então, ela traz aí essa ampla também aplicação. Tá? Pessoal, inicialmente aqui vai ser mais teórico mesmo, tá? Que a gente está passando aqui pela norma, então o objetivo também é falar um pouco da norma e seus objetivos, tá? Então, fica um pouco mais teórico, mas é isso. Como eu falei lá atrás, a norma também, ela tem classificações desses bens, então, ela pode classificar como generalidade, que é a classificação de setores econômicos, tá? É claro que ela é mais detalhada ali, se você pegar a norma e cada um desses itens, ela tem ali os setores econômicos. Ela também classifica as máquinas, equipamentos e instalações de bem industrial em geral como segundo o tipo de bem e segundo a situação do bem. Então, qual o tipo de bem que você possui e como que está a situação daquele bem, se ele está novo, seminovo, se ele está usado, se ele pode ser utilizado, ou se ele é uma peça de descarte, então ele vai determinar ali a situação do bem. Também ele classifica os bens, também traz a classificação dos bens em correntes unitárias industriais, como terreno e infraestrutura. Novamente aqui uma imagem para falar também a respeito do que a gente pode inspecionar, além daquela máquina. Voltando para a classificação, ela classifica o bem como correntes, unidades industriais, continua naquela parte. Também a gente falou de terrenos, né? A gente falou de terreno, infraestrutura, agora também de edificações, máquinas, equipamentos e acessórios, sistemas de utilidades e também é voltada aí para veículos de transporte. E esses podem ser divididos entre terrestre, ferroviário, marítimo, aéreo, imóveis e utensílios.
Eu já participei de uma, né, acompanhando ali a inspeção de uma aeronave no aeroporto que ela estava destinada à venda. O pessoal queria saber como que estava a vida útil daquele equipamento, né? No caso, o cliente queria saber, antes dele comprar, como que estava a vida útil daquele equipamento e também fazer a precificação através da vistoria, né? Da avaliação do bem imóvel, para ver se o que a pessoa estava fazendo a venda, ela estava de acordo, ela estava vendendo realmente o preço que aquele produto realmente vale. Então, é uma implicação aí para, no caso aqui, veículos de transporte para o sistema aéreo. Tá? É, a norma também, o que que ela traz de atividades básicas? De acordo com a norma, a BNT, o engenheiro de avaliações, em comum acordo com o contratante, deve preliminarmente caracterizar a finalidade, o objetivo, o tipo de valor, o grau de alcance de agregação da avaliação. Então, antes de você iniciar a atividade, de você fazer o laudo, é claro, com base na norma, né, da BNT 14653, juntamente ali com quem está te contratando, você vai propor ali dentro do laudo, né, seu escopo, qual que é a finalidade daquele laudo. Ah, quero fazer essa vistoria para ver como está a vida útil, não, eu quero saber quanto vale esse equipamento, ah, eu vou fazer ali uma avaliação do meu inventário, ver se houve depreciação ou não, tá? Então, eu tenho que ter ali a finalidade, né, da norma, do laudo, né, da vistoria que eu estou fazendo. Para isso, eu vou atingir um determinado objetivo, né, e que vai me gerar um valor, né? E, necessariamente, ali o grau e o alcance e o grau de agregação da avaliação. Aí, complementando, além disso, é necessário caracterizar as premissas e as limitações do trabalho a ser realizado. Então, é sempre bom limitar aí, vamos falar assim, o limite de bateria do seu trabalho. Essa é uma ideia. Vou trazer essa ideia também. Então, o que é a norma hoje, a BNT, a parte 5, né? A BNT 14653, ela pode trazer como finalidade básicas da avaliação. O seu bem, né? No caso ali, voltado ali para avaliação de máquinas, equipamentos e bens industriais. Eu tenho ali avaliação para a alienação, tá? Pode ser usada para um tipo de alienação. Avaliações para fusões, cisões ou incorporações. Eu também posso avaliar meu bem, né, aquele meu equipamento, minha máquina, para um possível leilão, tá? Então, quando a pessoa vai fazer lá um leilão, por exemplo, recentemente uma mineradora está fazendo ali o leilão dos seus equipamentos, tá? Aqui em Minas Gerais mesmo. E possivelmente vamos falar assim, esse lote de equipamentos, ele passou ali por uma avaliação através ali da BNT 14653, parte 5, e também de outras normas, para ter ali o preço mínimo ali que pode ser aplicado no leilão, tá? Então, posso fazer avaliação aí para leilões também. Avaliações para garantias e penhoras, isso aqui é muito utilizado ali em imóveis, né? Vamos falar assim, de empreendimentos da construção civil. É claro que a gente está falando aqui de equipamentos e máquinas, mas ele também pode ser utilizado lá também, né, nesse segmento. É feita também uma avaliação para seguros, avaliações patrimoniais. Ah, eu quero saber, igual eu falei lá atrás, quanto meu chão de fábrica hoje, eu gastei X para ter esse chão de fábrica, mas eu não faço a mínima ideia de quanto está custando meu chão de fábrica hoje. Se eu quiser vender ou renovar esse chão de fábrica, fazer um inventário ali daquela meu chão de fábrica, eu tenho que saber ali qual o valor que está valendo ali os meus equipamentos. Então, pode ser feita ali uma avaliação patrimonial. A reavaliação dos ativos imobilizados e avaliação para o comércio exterior. Isso aqui está meio que relembrando, né, o que a gente falou ali anteriormente. Então, aqui é um exemplo
né, de uma avaliação para leilões. No caso aqui são equipamentos para de laboratório. E isso aqui é uma fonte, né, de Rocha Leilões. É um site que tem aí, um site registrado, tá? Um grupo de leilões registrado, que ele faz ali leilão de vários tipos de equipamentos. No caso aqui, que é um lote que eles estão leiloando. É claro que no leilão, muitas das vezes a gente não sabe como é que está a situação desses equipamentos, né? Mas uma das aplicações ali da avaliação de bens imóveis é para avaliações para leilões, tá? Queria só trazer esse exemplo para vocês. Bom, segundo a norma, quais são as metodologias aplicáveis de acordo com ela? Um dos melhores e mais adequados métodos de avaliação é o método comparativo direto de dados de mercado, que identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Eu vou até apresentar no case que eu vou apresentar para vocês, vai ser usando esse método comparativo, tá? Que a gente vai pegar ali uma máquina, através de comparação, a gente vai verificar, peraí, essa máquina, a gente dividiu ali a avaliação em vários itens, né? Esse item da máquina, qual que está a situação dele hoje? Ele tá novo, ele tá seminovo, não, ele tá ali, já está no processo ali de uso mais tempo, não, olha, agora é necessário que fazer uma manutenção, não, esse aqui está com defeito, ele tem que paralisar, então a gente faz uma avaliação por esse método comparativo. Eu também posso utilizar o método que é da quantificação de custo, que identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades e serviços e respectivos custos diretos e indiretos. Ah, eu vou pegar um equipamento que eu verifiquei ele que algumas peças, algumas partes deles, eu vou ter que trocar. Outras não. Essa parte eu posso reaproveitar. Ah, então, se eu tenho que trocar essa peça, eu tenho que fazer ali o orçamento de quanto vale essa peça para essa máquina tornar-se operacional. Então, ele está mais atrelado nesse sentido, essa questão desse método de quantificação de custos. Tá bom? Então, no mundo aqui da avaliação de máquinas e equipamento, esses são os dois métodos mais utilizados. Continuando, então, a norma também ela traz algumas especificações da avaliação quanto à fundamentação. Vamos lá, então ela traz vários pontos. O estabelecimento inicial para contratante do contratante do grau de fundamentação não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Então, ele está falando aqui, mas é daquele grau de fundamentação, tá, pessoal? Em caso de informações suficientes para a utilização dos métodos previstos na norma, o trabalho não deve ser classificado como a fundamentação e deve ser considerado parecer técnico como definido nesse item, né, da norma, que é o item 3.3 da ABNT da 14.653, parte 1. Então, ele volta lá de novo na parte 1, quando esses métodos essa avaliação quanto à fundamentação não é aplicável. Os laudos de uso restrito, conforme o item 10.3 da norma, pode ser dispensado especificações em comum acordo entre as partes, então entra naquilo que a gente falou lá atrás, novamente. E para fins de enquadramento de avaliações de bens isolados, em grau de fundamentações, devem ser considerados os critérios da tabela que eu vou mostrar para vocês adiante, de grau de fundamentação para laudos de avaliação de máquinas, equipamentos, instalações isolados. Então, essa é uma planilha, né, que ela está lá dentro da norma. Então, ela traz ali o grau de fundamentação. Então, eu tenho 3 graus, tá? Ele vai da esquerda para a direita, né, do maior para o menor. Então, eu tenho aqui o item, a descrição e os graus. Por exemplo, ali na linha 1, eu tenho ali a vistoria e ela é dividida em 3 graus. Se a gente pegar o primeiro grau é caracterização sintética do bem com fotografia. Ah, não, eu quero uma coisa mais detalhada ainda. Então, eu vou ali para a caracterização sintética do bem
e seus principais componentes, complementos, né, com fotografia. Então, ali, no grau 1 eu fiz uma coisa mais geral. No grau 2 eu já comecei a detalhar mais. E no grau 3 olha lá, caracterização completa, identificação fotográfica do bem, incluindo seus componentes, acessórios, painéis e acionamentos. Então, ver aqui que quando eu utilizo o grau 3 eu estou pegando aqui a global mesmo, estou fazendo no detalhe. É claro que essa definição vai ser feita de acordo com o equipamento que você vai utilizar, né, que você vai verificar, e de acordo com a finalidade. Também o grau de fundamentação está relacionado ali ao funcionamento, às fontes de dados e fontes de informações de dados do mercado, e também relacionado ali à depreciação. Voltando aqui também, fazendo ali a análise do grau, ó, se eu quiser analisar a depreciação de forma arbitrada, vou ali usar o grau 1. Ah, não, eu quero calcular metodologias consagradas. Vou usar ali métodos, né, cálculos. Vou usar o grau 2. Ah, não, eu quero deixar implícito o valor de mercado do meu bem. Né? Quero saber quanto realmente é, esse meu equipamento, essa minha máquina, ela sofreu depreciação. Então, vou utilizar aí o grau 3. Então, só para mostrar para vocês aqui, no caso, relacionada ali ao grau de fundamentação. Então, no caso da utilização de tratamentos de dados com o uso de regressão linear, que será considerado o grau 3 no item 3 da tabela mostrada no slide anterior, observa-se o número mínimo de dados de mercado equivalentes a 3K mais 1, onde K é o número de variáveis independentes. Claro, né, pessoal, na hora que a gente vai fazer ali a avaliação, a gente vai utilizar fórmulas, né, e usar ali a chegar ao a nosso objetivo final, tá? E a gente vai utilizar esse método aí da avaliação segundo a fundamentação. Então, existem outras especificações também previstas na norma, tá? Então, queria trazer só algumas para vocês conhecerem. Eu convido, né, os senhores e senhoritas também a depois dar uma olhada na norma, tá? Pouco mais adiante, a gente vai falar agora, vamos falar o que que tem que conter no laudo de avaliação, né? Primeiramente, a gente coloca a indicação do solicitante. É, Dando uma pausa, quando a gente vai fazer aqui na Saleto uma avaliação, a gente tem ali meio que um checklist, né, de que a gente vai fazer durante a vistoria. A gente também tem uma declaração de comparecimento que comprova que o vistoriador esteve no local. E ali a gente descreve o que que foi feito. Se possível, a gente faz em alguns casos, né, a gente coloca um mapa ali, vamos supor que eu quero vistoriar uma indústria. Então, coloca um mapinha geral ali daquela indústria e marco ali dentro daquele quadradinho os locais onde estavam aquelas máquinas que a gente fez a vistoria. Então, eu marquei, fiz um croquis daquele local, à direita ali, ou em algum outro local desse documento, descreve as atividades que foram realizadas, coloco a data e depois a pessoa que estava lá responsável, né, durante a vistoria, a pessoa que estava responsável ali pela indústria, ela faz ali a assinatura daquele documento, comprovando que realmente o historiador esteve no local, tá? Então, no laudo, tem que ter ali a identificação do solicitante. Então, esse documento que eu falei, ele vai, é claro, né, que na parte de contratação você também vai ter essas informações, mas esse documento que eu falei, que é essa declaração de comparecimento, então você também vai ter essa informação ali para você colocar no laudo. A finalidade do laudo, quanto informado pelo solicitante, lembra que falamos lá atrás, que você vai definir juntamente ali com o solicitante qual que é a finalidade do laudo. Então, isso tem que estar descrito no laudo também de avaliação. Qual que é o tipo de avaliação que está sendo realizada? O grau de agregação da avaliação, igual a gente viu nos slides anteriores. Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. Então, ali é meu limite de bateria, até quando que eu vou fazer, até quando está meu limite para fazer a vistoria. A gente viu que a gente pode passar por aqueles três, três graus diferentes, né? Então, peraí, eu vou parar no grau 2. Não, eu quero ir até o grau 3. Então, você tem que colocar o limite ali da sua avaliação.
Também eu vou colocar ali identificação e caracterização do bem avaliado conforme no que couber. Vou mostrar isso para vocês também no case. E o diagnóstico do mercado conforme o item 7.72 da norma, tá? Então, volta de novo ali os procedimentos. Só isso aqui está descrito na norma, tá? Então, o que que deve conter dentro do laudo conforme a norma? É claro que na hora que a gente estiver montando o laudo de avaliação, você pode colocar outros itens, tá? Continuando. Então, tem que ter uma identificação da metodologia utilizada, tratamento dos dados, né? De identificação do resultado, especificação da avaliação, consequentemente, indicar a especificação atingida com relação ao grau de fundamentação. Novamente, volta lá ao grau de fundamentação. A partir desses dados, eu tenho ali o resultado da avaliação e a data de referência com explicitação da finalidade, objeto, tipo e valor de alcance da avaliação. Tá? Então, posso gerar esses dados através de gráfico, né? Mostrar isso através de gráficos. É, qualificação legal completa e assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação. Então, além daquele documento que a gente fez lá atrás, né, que a pessoa ali acompanhou a vistoria, eu vou ter também, no caso, né, o profissional que vai fazer ali a avaliação, ele tem que ter ali é importante, né, que esse laudo seja feito um RT para esse laudo, essa RT ela vai ser anexa ao laudo, e depois esse laudo ele tem que ser assinado ali pelo engenheiro, né, que fez a avaliação, e é importante também que tenha, no caso ali, a assinatura da contratante, do contratante. É, Então, na norma também, o que ela fala de procedimentos específicos deve conter também na sua avaliação. Então, tem que ter ali uma identificação do valor patrimonial, identificação do valor de desmonte na unidade industrial. É necessário também avaliar avaliação de riscos e valores, avaliação de valores em riscos, avaliação do bem para o comércio exterior. Então, está repetindo novamente o que a gente falou lá atrás. E avaliação de ativos imobilizados e avaliação para garantia. É meio que um resumo, a norma ela vai e volta, tá, pessoal? Para deixar claro aí esses itens. É, Então, eu coloquei aqui editais abertos, mas é para citar para vocês que as vários bancos ele abrem editais aí para seja feito. No caso, por exemplo, da ABNT 14653, eles abrem editais aí de tempos em tempos. Por exemplo, um deles é o Banco do Nordeste, eu tenho que verificar se ele está aberto nesse momento, mas ele tem ali um processo seletivo que eles buscam ali no mercado, né, engenheiros que têm ali esse curso, que eu falei com vocês, na norma ABNT, de 20 horas, para fazer ali uma avaliação patrimonial de alguns bens que eles têm ou de algum cliente. Então, eles também contratam esse tipo de serviço, tá? Então, esse edital em aberto seria isso. Então, vários bancos fazem publica, né, esses editais aí para as pessoas, né, engenheiros concorrerem aí a esse tipo de trabalho, esse serviço. Então, além disso, né, a norma ela pode ser utilizada para avaliação patrimonial, avaliação e revisão de vida útil dos bens e ativos imobilizados, teste de impairment, avaliação judicial e extrajudicial. Hoje, né, tem sido muito utilizada aí, né, para esses processos. E também, como a gente falou lá atrás, avaliação de fusão, cisão, incorporação, avaliação de seguro, garantia e penhora. Tudo bem? Então, pessoal, vamos passar aqui rapidamente. No caso, a gente, conforme eu falei para vocês, a gente também faz o tipo de serviço também para avaliação de bens imóveis. No caso, a gente foi contratado por uma empresa que ela faz aluguéis, né, dessas enceradeiras industriais para um órgão público e no decorrer ali, né,
da utilização desse equipamento, esse órgão público, ele fala, não, as máquinas que vocês estão passando para a gente está com defeito, outras não ligam, e a gente quer que vocês reponham por novas máquinas, para que o trabalho, né, que eles fazem lá com a utilização desse tipo de equipamento seja feito ali de forma adequada. Então, a partir disso, eles solicitaram a gente para verificar como que estava a situação ali desses equipamentos, né? No caso, dessas enceradeiras industriais. Então, através de um checklist, a gente verificou alguns itens ali desses equipamentos. Se não me falha a memória, é cerca de 160 enceradeiras nesse caso, e elas estavam espalhadas por, acho que era 27 lugares aqui em Belo Horizonte, tá? Então, era um grupo de 160 equipamentos espalhados, então a gente tinha que deslocar e para fazer a inspeção de cada um desses locais. O que que a gente fez? Então, a gente tem um checklist de cada item que a gente vistoriou, né? A gente verificou como que estava a situação visual daquele equipamento. Então, por exemplo, ali a gente pega ali a carcaça inicial, conforme está a foto aqui à direita. A gente tira a foto aqui da carcaça, vê se ela está nova, semi-nova, se ela está desgastada, se ela precisa de alguma manutenção. Se virou uma peça de descarte. Então, a gente faz ali através desse checklist. Verifica também os cabos elétricos, plug. Como essa máquina, esse eixo aqui, ele movimenta, então a gente verificou também aqui tem um pedal, né? Se a gente consegue ver nessa imagem aqui, você aciona ele para cima, então esse eixo ele movimenta. A gente verificou como é que estava esse movimento também, se ele estava emperrado, se ele estava funcionando perfeitamente, né? Porque às vezes, se a gente mexer igual está nessa imagem, na hora que está operando a máquina, esse eixo ele poderia descer, ele prejudicar ali o operador, né, que estava utilizando aquele equipamento. Então, a gente também faz a análise desse item. E depois a gente também faz, vocês vão ver nas fotos posteriores, a gente tira as fotos também como que está abaixo aqui, que é uma hélice, que ela é acoplada ali ao item, né, que vai ter ali a escova, né, da enceradeira. Então, a gente verifica como é que está a situação também dessa hélice, se ela está quebrada, se ela está enferrujada, e a partir disso a gente faz a avaliação completa desse bem. Continuando. Então, como eram 160 equipamentos, a gente tinha que ter uma forma de mapear, né, qual que era a enceradeira que a gente estava avaliando. Então, não sei se dá para ver na imagem aqui, essa enceradeira aqui é a E002. Então, quando a gente colocou numa tabela, né, a gente numerou lá de 1 a 160, a gente veio aqui e etiquetou essa enceradeira para mapear ali qual equipamento estava sendo vistoriado. E na tabela a gente dividia, além dessa numeração, né, dessa sequência de equipamentos, a gente colocou uma outra coluna que era o local onde que aquela enceradeira estava. Então, igual ali, a gente verificou ali, outra coisa que eu esqueci de falar, a gente verificou também como é que estava o acionamento dessa máquina. Então, faz uma foto geral, esse aqui é uma das fotos, tá, pessoal, que a gente tirou, mas geralmente era 6 fotos para esse tipo de equipamento. Então, verifica ali como é que está o acionamento, tira uma foto ali dessa carcaça, né, perto desses botões. Esse aqui não tem, mas tem uns que tem uns botões aqui. Nessa aqui ela apresentava já defeito, tá? Eu acho que ela estava ligando direto, eu não precisava de acionar essa alavanca, e por isso que eles colocaram como defeito. Algumas já tem botões, essa aqui não tem, mas beleza. A gente vai lá e tira a foto dessa carcaça, verifica o acionamento do botão, verifica ali os cabos elétricos, plug. Alguns casos, né, como alguns prédios antigos ainda tem, né, dois pinos na tomada. Em alguns casos a pessoa vem cá e corta esse pino do meio, e também isso é perigoso. Então a gente verifica como é que está a situação também desses pinos, situação geral da carcaça, e aquela situação que eu falei com vocês no fundo, né, da enceradeira, como é que está essa questão da hélice,
enfim, né? A gente verifica como é que está a situação em geral. Então, foi feito o estudo dessas 160 enceradeiras, tá? Então, a gente verificou, né? Através ali de a gente tem uma planilha que a gente, através desse checklist, a gente verifica item por item. É claro ali que ele tem ali vários cálculos, né? E apresenta como, a partir do que eu coloco ali. Ah, por exemplo, cabo elétrico aqui, ele tem ali uma classificação de novo para seminovo. Ah, essa carcaça aqui, ela já está ali bem usada, está desgastada, por exemplo. Ah, essa carcaça aqui de cima aqui, ela está ali, vamos falar assim, nova. Aqui está seminovo. Então, a partir dessas classificação, ele chega ali um somatório final e, consequentemente, depois de fazer todos os itens, ele mostrou que de todos esses equipamentos, esse aqui é um gráfico, né, pessoal, que a gente colocou no laudo, que ele mostra o estado geral de equipamentos, quantidades, no caso, 50 equipamentos, ele estava 50 equipamentos, 50% dos equipamentos estava regular, 6% desses equipamentos eram equipamentos novos, tá? Conforme ali ao grau, né? Conforme a avaliação que fizemos. 7%, ó, 7 desses equipamentos estavam entre regular e reparo simples, e grande parte dos equipamentos, que seria ali 86 equipamentos, estava entre novo e regular, tá? Isso aqui tudo gerado ali através da planilha que a gente montou. Então, a gente também, né, o gráfico ali, depois disso tudo, ele também, ele mostra ali, ele pega todos esses equipamentos. Nesse caso, pessoal, eu falei 160, mas era 148 seladeiras. Ele faz um geral, né, de todos esse equipamento através aqui da vida útil remanescente, calculado em meses, né? Então, no caso aqui, 120 meses, ele está relacionado aqui à vida bem novo, e aqui ele já começa a mostrar alguns picos, tá? A vida útil remanescente desses equipamentos. Então, esses são um dos exemplos que a gente pode utilizar aí da avaliação de bens imóveis, uma das aplicações, tá? É claro que tem várias, mas eu queria só trazer aqui um exemplo de aplicação da norma 14653, parte 5. Bem, então, pessoal, eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Falar um pouco aí da forma rápida, né, objetivo, um pouco aí da norma ABNT 14653, parte 5. Eu sei que foi um pouco voltado aí para a parte teórica, mas eu queria trazer um pouquinho da teoria, depois trazer a prática aí para vocês de forma rápida e objetiva. Ótimo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algo que queiram comentar, algo que vocês já vivenciaram também? Ó, não sei se aqui com a gente tem alguém que já faz avaliação de máquinas e equipamentos. Eu queria deixar aí um tempinho para vocês aí, para a gente bater um papo. O que que vocês acham? Só parar de compartilhar aqui. Cristina, você tem algum comentário? Então, acho que a Aline falou, já fiz 2 laudos. Era laudo em qual finalidade, Aline? Aline e Dalton, que é bacana. É uma avaliação patrimonial. Possivelmente, então você utilizou aí essa norma 14.653 parte. Você é engenheiro mecânica também? Então, no método. Engenheiro de produção. Qual que é a dúvida que você teve, Aline?
Ou serviria para um coletivo de equipamentos? Não, a gente pode utilizar também, o Rodrigo, para um equipamento apenas. Você quer verificar a situação de um equipamento. Por exemplo, aquela aeronave que eu te falei. É claro que os dados ali, no final, ela traria para apenas aquele equipamento específico, né? Mas ela pode ser utilizada também para um equipamento. Estou tentando me iniciar em um banco sobre o método comparativo. Deixa eu ver a pergunta da Aline aqui de novo. Estou tentando credenciar um banco sobre o método comparativo e o método de custo. Beleza. Vai que dizer. Tá com essa dúvida nesse método. Vi que para método comparativo eu preciso de conhecimentos em interferência estatística. Então, fiz pelo método de custo, junto com os fornecedores. Eu não entendi muito a dúvida da Aline. É, a gente tem um e-mail de todos aqui, ô Cris? José, o coletivo, pelo sigla, talvez sim. Eu vou passar um material para o pessoal posteriormente, exclusivamente, Aline, voltado para esse, explicando um pouco mais detalhado sobre esses custos, que o tempo aqui é mais escasso, e aí eu acredito que vai atender a sua dúvida, tá? A gente vai preparar esse material e vai apresentar, vai bonificar vocês aí com esse material, detalhando um pouco mais como é utilizado esses dois métodos, tá bom? Que eu trouxe aqui de uma forma geral, mas eu explico para vocês ali depois, posteriormente, como é utilizado, né? A gente pode trazer até algumas aplicações. Pode ser dessa forma? Eu acho que fica mais fácil. É claro, né? Se a dúvida persistir, né? A gente pode depois, pode perguntar a gente via e-mail também. Bem? Cristina, você tem um comentário? Não, não, José, ela está dizendo que ela é de Minas Gerais, também de Cutinga. Bacana. Jacutinga. Se o pessoal quiser deixar o e-mail no chat, eu printo aqui e fica mais fácil também. Pessoal, a Cristina, ela faz parte da nossa equipe aqui também, tá? Da Saleta Edu, Saleta Engenharia. Então, ela faz parte aqui do time da Saleta. Eu, Ótimo. Pessoal, então é isso. Eu acho que hoje a ideia mesmo era só apresentar de forma geral aqui a norma, tá? A BNT 14.653, parte 5. É claro que a gente ficaria aqui 8 horas falando, se a gente pegar detalhe por detalhe dessa norma, ficaria 20 horas falando dessa norma aí, nos mínimos detalhes, tá? Então, a ideia hoje geral é apresentar aí de forma geral essa norma para vocês. Mas, né, conto com vocês aí em uma outra oportunidade também, tá? Que porventura vier a surgir aí para a gente falar um pouco mais aí dessa norma, tudo bem? Ô, É, José, eu queria só aproveitar a oportunidade, pessoal, e dizer que o nosso catálogo de cursos está aberto no Simpla, nós estamos com uma variedade muito legal de cursos, tem o nosso e-mail, vou deixar nosso e-mail aqui também, então, caso seja interesse de vocês, podem me encaminhar o e-mail, eu vou responder com muito carinho, tá? E agora, no mês de maio ainda, nós teremos uma palestra, um debate com o professor Ítalo, também sobre essa mesma norma. Então, às vezes seria, né, muito importante para vocês
participarem desse debate também, é um momento bem enriquecedor, onde vocês podem elucidar outras questões, né? Podem trazer também pontos para a gente poder conversar nessa oportunidade, nesse encontro. Então, espero encontrá-los nessa oportunidade também. Cris, você pode compartilhar com a gente esse link aqui no chat dessa outra palestra que vai acontecer? Parece que é na próxima semana. Conta É para no dia 23 de maio. Me dá 2 minutinhos que eu compartilho. Ótimo. Pessoal, é um procedimento que foi feito junto ao, não me engano, é junto ao IBAP aqui de Minas Gerais, tá? Que é para utilização aí dessa norma. Então, ali com o professor Ita, ele entra um pouco mais no detalhe dessa norma, tá, Aline? Também, eu convido vocês aí também, tá? E os outros alunos também, né, a participar também dessa interação junto com a gente, tá? Então, o convite está feito aí, novamente, reforçando o que a Cristina comentou. Tá, então, o link tá, para o debate sobre a prática recomendada para avaliação de máquinas e equipamentos, instalações de bens industriais. Então, fica aí o convite para todos, para participar de mais um evento gratuito da Saleto e dos outros, né? Mais que eu disse para vocês, que está na página do Simpla. É só pesquisar lá, Simpla, Saleto, Edu, que vocês vão ver lá os outros cursos que temos e será um prazer imenso tê-los novamente conosco. Então, pessoal, é isso. Obrigado aí todos pela presença. E até sexta-feira a gente compartilha com vocês aí esse material sobre os métodos que pode ser utilizado aqui na norma. Mas muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.